1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Se você achou, diga amém. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiú. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. É mais ou menos o tipo de ambiente que nós estamos aqui hoje, cantando, erguendo as mãos, palmas, violão, esse ambiente. Versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Versículo 13. Por isso desistiu de trazer a arca à cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo que ele possuía. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses e abençoou a sua família e tudo que possuía. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te pedimos. Eu sei, Pai, eu sei que o Senhor tem nos chamado para lugares mais profundos. Possamos entender a seriedade disso. Um dia, o Senhor virá. Jesus vai retornar para buscar aqueles que foram remidos no seu sangue e salvos por sua graça, Deus. Isso não é ficção, isso não é uma historinha, isso é a verdade. Um cristão precisa crer nisso, de que um dia estaremos diante do Senhor. Se formos ovelhas de seu pastoreio, se nos comportarmos como suas ovelhas, como seus discípulos. Pai, coloque em nós a seriedade desses dias. Há muito tempo nós queremos entender e compreender o porquê de que a sua palavra diz que temos uma promessa de uma vida abundante, mas que temos enfrentado essa abundância, e parece que nunca chega, e parece que nunca vai acontecer. Mas a tua palavra nos chama, nos traz de volta a essência daquilo que o Senhor é. Por isso eu te peço, nessa noite, as nossas vidas com a tua palavra. Dá-nos entendimento da seriedade que é viver através da salvação que Jesus trouxe a nós. Não podemos viver de qualquer maneira. O Senhor nos salvou para vivermos uma vida de entrega. E nessa noite, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu queria que você, quero que você fale para essa pessoa que está do teu lado. Talvez você não a conheça. Quantos? Primeira vez aqui. Quantos? Primeira vez. Primeira vez. Bastante gente. Então talvez você não conheça essa pessoa, mas eu queria que você dissesse para ele e para ela, ou para quem está do teu lado: essa palavra é para nós, para a igreja do Senhor. Fale para ele. Diga, é para você. Essa palavra é para você.
Eu vou rapidamente falar sobre meu retorno, tá? Pode abaixar. Rapidamente eu vou falar com você sobre o contexto desse texto que nós lemos. E é importante que talvez você crie a disciplina de ler a Bíblia, principalmente nos textos que são ministrados, porque quando você relê, quando você vai para sua casa depois de ouvir, com certeza essa palavra vai ministrar o seu coração, porque Deus é assim. O Espírito Santo, Ele nos move a buscarmos cada dia mais Ele, e Ele pode ministrar o seu coração de forma individual na sua casa, se você aplicar o seu coração nisso. Então, eu gostaria mesmo que você se conectasse ao Senhor agora, que você desse esse tempo de meia hora, 30 minutos, inteiramente ao Senhor, e pedisse: Espírito Santo, ministra o meu coração, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa palavra. O contexto é o seguinte: a arca da aliança havia sido tirada do povo de Israel. Eles foram para uma guerra que Deus não mandou eles guerrearem. Eles entraram numa luta que Deus não pediu para que eles lutassem. Então, eles, como um sinal, um amuleto de poder, eles levam a arca, porque eles dizem: se nós levarmos a arca, nós não perderemos, porque a arca é a nossa proteção. Mas Deus não tinha pedido. Então, quando Deus não pede algo, Ele não pode te proteger. Quando Deus não te autoriza a entrar em algumas circunstâncias que eu e você muitas vezes nos metemos, Deus não vai nos proteger nesse tipo de circunstância, porque Ele nos disse: não entre nessa batalha, porque eu não estarei com você, essa batalha não é para você. Então o povo de Israel vai para essa batalha, e eles perdem a batalha, porque Deus tinha dito para que eles não fossem. Então, o símbolo de maior poder que eles carregavam, e eles transformaram aquele símbolo como um amuleto. Muita gente faz isso com a Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia e colocam ela como um amuleto dentro de casa. Elas abrem a Bíblia no meio e colocam lá em uma estante, em algum lugar, onde parece que ela pode proteger a casa. A palavra de Deus só pode proteger a sua vida se você ler a Bíblia e decidir praticar, porque aquilo que está escrito na palavra de Deus pode transformar a sua vida, pode mudar o seu destino, se você ler, se você ouvir e se você decidir praticar. Ela não é um amuleto, ela não é um símbolo de sorte, nem de que tudo vai dar certo na sua vida. Então o povo pega a arca e eles colocam a arca na frente da batalha, e o que acontece? Eles perdem a batalha. Então você pode pegar a Bíblia e ficar apontando para alguma coisa, uma circunstância, mas se você não lê, se você não tem comunhão com a palavra de Deus, é apenas um livro para você. Para você. Então o povo coloca a arca, que simbolizava a presença de Deus. Deus tinha um lugar de habitação no Antigo Testamento, que era a arca da aliança. Então a arca é levada, a presença de Deus é tirada do povo de Deus, e ela fica muitos anos distante, com o inimigo. Deus tinha propósito em tudo isso, porque Deus prova para outros povos que só Ele era Deus. Quando os filhos de aliança, no ambiente onde o Deus dele, Dagon, está presente, né? Aquela estátua, a Bíblia diz que a arca da aliança derruba a estátua. Eles vão lá, colocam a estátua de novo de pé, e depois no outro dia, quando eles voltam, a estátua do rei, do Deus deles, está prostrada diante da aliança, da arca da aliança. Então eles dizem: nós temos que devolver, nós precisamos devolver. Então eles devolvem a arca. Então, ao invés do povo pegar a presença de Deus que está na arca e levar para o lugar dela, que é o santíssimo lugar, eles decidem colocar a arca na casa de um homem chamado Abinadab. E a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. A arca é a presença de Deus, e ela fica na casa de Abinadab 20 anos. Ele tem filhos. Um dos filhos chama Uzá, que é levita, que é da tribo de Levi.
que tem como obrigação, como ordenância, servir ao Senhor a todo tempo. A tribo de Levi, a porção que foi dada a eles é cuidar das coisas de Deus. Por isso que se canta uma canção dizendo: a minha porção é o Senhor. Não foi dado terra para essa tribo, não, na divisão das terras essa tribo não recebeu terras, mas agora ela tem o Senhor como herança, e eles deviam servir ao Senhor. E todos os rituais que deviam ser feitos sobre adoração e culto a Deus, eram os levitas e os sacerdotes que faziam. O contexto desta história é essa: a presença de Deus está na arca, não está no lugar onde devia estar, ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab, e ela fica lá 20 anos, e o texto, um pouco para cima, dos versículos que nós lemos, não conta nada, não revela nada do que aconteceu durante esses 20 anos, mas depois de 20 anos, Davi se torna rei, e você sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então a primeira atitude de Davi é: nós precisamos trazer a arca de volta para o lugar dela, para a cidade de Jerusalém, colocar ela aqui, e que ela possa ocupar o seu lugar. Então eles decidem fazer isso, eles fazem uma caravana, vão até a casa de Abinadab, e dizem para ele: nós vamos levar a arca. Então o seu filho Uzá, que é da tribo de Levi, que é levita, que sabia todos os manejos de como isso deveria ser feito, vai lá, pega um carro de boi, uma carroça, com 2 bois, e coloca a arca sobre a carroça. Eles colocam a presença de Deus sobre a carroça, e agora a carroça está indo à frente, e o povo está adorando, celebrando, fazendo a adoração ao Senhor, cantando, tocando instrumentos, batendo palmas. Eles estão fazendo o que nós fazemos aqui no período de louvor. Então, se você estava aqui no período de louvor, você ergueu as suas mãos, você adorou, amém? Amém, irmãos? Você orou, você adorou, você ergueu as suas mãos dizendo: obrigado, Senhor, esse cântico tem tudo a ver com a minha história. E você então adora, e você ergue as suas mãos, e você diz glória a Deus, aleluia. É exatamente isso que o povo está fazendo. Por que eles estão assim? Porque a arca está voltando para o seu lugar, a presença de Deus está voltando para o seu lugar. Então eles estão caminhando felizes. Eu não sei você, mas se você conhece alguém que está vivendo um momento muito feliz na sua vida, parece que tudo está dando certo, e parece que alguma coisa entra na frente, aquela pessoa tropeça. É exatamente isso que acontece. Os bois que estão puxando a carroça tropeçam, e quando eles tropeçam, a carroça balança, e a arca que estava em cima da carroça pende para cair. A presença de Deus na arca vai cair. Então Uzá, que é um levita, que conhece do procedimento de tudo aquilo que deve ser feito, ele corre e coloca as mãos para que a arca não caia. Alguma coisa te chama atenção? Não. Está tudo acontecendo. E esse rapaz, Uzá, faz algo que é maravilhoso. Ele não permite que a arca caia. Ele coloca a mão e não permite que a arca caia, porque a presença de Deus está lá. Isso seria algo terrível. E ele coloca as mãos. Quando ele coloca as mãos, a palavra de Deus, nós lemos, diz que Deus acende a sua ira contra ele, e ele morre naquele exato momento. Não parece meio estranho? Você nunca se perguntou: meu Deus, Deus fez isso com ele? Mas ele estava fazendo tudo certo. Ele é um homem de Deus. Ele participa do louvor, ele participa do sacerdócio, ele está cuidando. A arca ia cair e ele colocou a mão. Que Deus, por que você fez isso, Deus? E a pergunta fica: por que Deus fez isso? Por que Deus matou alguém que impediu a sua arca? A arca onde ele repousava, a presença dele estava. A arca ia cair, e Uzá foi lá e colocou a mão. A resposta é simples, quando você estuda a Bíblia. Deus não foi de tal modo perverso, ruim. Sabe por quê?
Porque no livro de Levíticos, que é um livro de ensinamento, Deus dá toda a ordenança de como a arca que carregava a sua presença deveria ser conduzida. Deus dá explicação, dizendo: quando vocês carregarem a arca de um lugar para outro, nas viagens que vocês estão fazendo, vocês devem pegar a arca da aliança, colocar nos ombros dos levitas e sacerdotes, e eles vão carregar a minha presença. Eles sabiam o que tinha que fazer. Então, durante muito tempo, aqueles homens e mulheres de Deus fizeram isso. Eles carregavam a arca. Era um prazer, era um privilégio pegar aquela arca pesada, muito pesada, mas eles tinham prazer de colocar aquela arca em varões e colocar nos seus ombros e carregar longas distâncias. Eu fico imaginando, porque nós fazemos algo no encontro com Deus, que quem já foi para o encontro com Deus aqui? Tá, quem não foi para o encontro com Deus? Fecha o ouvido. Então, pode ouvir, não tem problema. Algumas vezes nós fizemos uma cruz muito grande, pesada, e a gente dava aquela cruz para a pessoa carregar, para que ela pudesse sentir um pouco, bem pouquinho, do que Jesus passou por nós. Mas ao invés de nós apenas colocarmos a cruz, nós falávamos: nós vamos ajudar vocês, e a gente se pendurava na cruz. Eles achavam que a gente estava ajudando, mas a gente se pendurava e a cruz ficava muito pesada, e alguns deles tremiam, abaixavam as suas pernas, e a gente falava: quer desistir? E eles: não, eu vou levar, mas vai machucar você. Eles: não, eu vou até o fim. Eu fico imaginando que aqueles homens carregando a arca, alguém chegava: viu, quer revezar comigo? Ele falou assim: não, pode deixar comigo, está doendo o meu ombro, está em carne aqui, mas eu quero fazer isso, eu quero carregar a presença do Senhor. Essa era a vida de um levita, essa era a vida de um homem que tinha por trabalho cuidar das coisas de Deus, e eles estão fazendo isso há anos. O grande problema daquilo que a gente começa a fazer há muito tempo é que a gente tende a banalizar aquilo que fazemos. Quando você compra um fogão novo, alguém está precisando de um fogão novo? Olha, viu? Cadê o irmão? Não veio o irmão, né? Compra um fogão novo. Quem mais está precisando de um fogão novo? Quando você compra um fogão novo, você cuida. Você põe o leite para esquentar e você fica lá olhandinho. Você já reparou que leite é um negócio meio estranho? E quando você fica olhando para ele, ele não faz nada. Você virou, ele derrama. Leite parece um negócio complicado, mas você está lá cuidando, você não sai. E você limpa. Fritou alguma coisa, você vai lá, pega aquele sprayzinho, veja, passa o paninho, ele sempre está brilhando. Mas conforme você vai usando, você coloca lá, porque não tem aquela história que mulher faz 1001 coisa, enquanto o homem só consegue fazer uma? Pois é, mas nós fazemos uma e bem feito. Não adianta fazer 1000 e deixar tudo estragar. E elas falam: eu vou colocar o leite aqui, vou cuidar da máquina de lavar, e vou cuidar da criança, e o leite está lá. Mas por que agora não tem tanta importância e não presta atenção? Por quê? Porque aquilo passou, aquele primeiro momento de alegria, aquele primeiro momento de êxtase, de cuidar daquilo que é novo. Eu fico imaginando que aquele povo se acostumou com a presença de Deus. Existem muitos cristãos que frequentam as igrejas, que se acostumaram com a presença de Deus. Pastor, mas isso não é bom? Claro que não, porque tudo aquilo que a gente se acostuma não tem mais valor para nós, não tem mais importância que tinha no início. Então quem tem filho pequeno, que nessa época tem ficado gripado, infecções, garganta, ouvido, o médico receita antibiótico. E ele diz assim: tem que dar certinho, na hora certa, do jeito certo. E se você não faz esse processo certo, a cura não vem total. A criança dá uma melhorada, mas como você burlou aquilo que devia ser feito, o resultado não é aquilo esperado. Então, o médico diz assim: olha, se você não fizer isso certo, o antibiótico, que era para curar, ele não vai ter mais efeito. Então mesmo que você tome antibiótico, o efeito não acontece mais. Então você está se enchendo de remédio, mas aquela bactéria, aquela infecção, ela já se acostumou, ela já se transformou, multiplicou, de forma que aquele antibiótico não tem mais função sobre ela.
Então você pode tomar e não vai fazer efeito. Eu fico imaginando que muita gente que diz que se acostumou com a presença de Deus, ele entra e sai de qualquer ambiente profético, de culto, de adoração, e não sente nada. Não sente nada. Aqueles homens sabiam o que tinham que fazer. Eles eram crentes. Você não pode olhar para essa história que está na Bíblia e achar, meu Deus, como é que eles fizeram isso? Como que eles tiveram essa atitude? Porque essa é exatamente a atitude de muitas pessoas hoje. Elas tratam a presença de Deus, o culto, como algo normal. A minha esposa estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falou comigo, você não acredita o que eu ouvi? Eu falei assim, eu acredito se você falar. E ela disse que uma pessoa disse para ela assim, que hora que é o culto na sua igreja? E ela falou assim, o culto de manhã é 10 horas. E ele falou assim, por que é muito tarde? Por que é tão tarde assim? Devia ser 7 horas, porque daí a gente vai na igreja cedinho e já fica livre. Eu falei, de onde saiu esse tipo de gente? Que acha que vir no culto bater o cartão para ficar livre? Porque você faz isso no seu trabalho. Quando dá 5h30, 6 horas, seja lá qual o horário do seu turno ou do seu trabalho, você bate aquele cartão para você vir embora. Você terminou. A presença de Deus não é assim. Eclesiastes 8:3 diz, não se apresse em sair da presença do rei. Não se apresse em deixar a presença do rei e se meter em coisas que ele não pediu para você fazer. Então aqueles homens sabiam o que tinha que fazer. Um crente, um homem, a não ser alguém que nos visita hoje, pela primeira vez entrou em uma igreja, que eu acho difícil. Alguém está aqui, nunca entrou numa igreja, primeira vez que entrou? Nunca entrou? Claro, já foi. Quem nos visita também já foi em alguma igreja. Então a gente precisa compreender que nós temos um chamado para crescer, nós temos um chamado para viver em santidade, e a gente vai se acostumando, e começa a querer bater cartão, eu fui no culto de manhã, aleluia, estou livre. Como assim está livre? Esse culto, esse tipo de cerimônia, não serve para nada, para alguém que tem um coração limitado, em achar que tem que vir no culto, para bater uma carteirinha, para dizer, eu fui, você foi, verdadeiramente. Mas será que isso é algo que você colocou no seu coração como prioridade? Dizendo, eu estou indo, porque eu sinto falta da presença dEle. Eu sinto falta da presença dEle. Eu quero mais dEle. Nós cantamos aqui, eu estava longe, eu estava perdido, mas agora eu voltei, a tua presença é tudo para mim. E nós podemos cantar isso, mas se isso não for verdade no nosso interior, nada vai mudar. Uzá sabia o que tinha que fazer, e sabe o que ele fez? Ao invés de colocar a arca no ombro, porque já tinha se passado 20 anos, 20 anos, e ele decidiu, agora é um novo tempo, pastor, o mundo mudou, agora existe carrinhos automáticos, nós podemos colocar a arca, e tudo vai fazer, e tudo vai sozinho. O tempo é outro. Agora nós temos aplicativo da Bíblia no celular, e nós podemos carregar a Bíblia. Irmão, tem crente que tem a cara de pau de falar assim, eu carrego a Bíblia comigo agora no meu celular. Grande coisa carregar a Bíblia. Grande coisa, se você não aplicar a sua vida em se dedicar a ouvir e praticar. A Bíblia nos ensina sobre um homem prudente e um homem que é imprudente. Ele diz, a semelhança do imprudente é de quem ouve e não pratica. E a característica do homem prudente é aquele que ouve e pratica. A condição não é se você vem aqui todos os domingos, ou se você vai em outra igreja todos os domingos. A questão é, você decidiu praticar, você decidiu aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então você vai procurar em muitos lugares e não vai encontrar resposta. Por quê? Porque a resposta está no Senhor, não nos lugares. E você vai ter que praticar isso. Uzá não faz isso. Ao invés disso, ele coloca a arca num carro de boi. E se você já foi do interior, ou
Conhece alguém? Você sabe que carro de boi ou uma carroça serve para carregar todo tipo de coisa, certo? Todo tipo de coisa. Deus não é comum para ser transportado em algo que está sendo usado para carregar todo tipo de coisa. Isso não vai melhorar, só vai piorar. Porque se você decidiu olhar para uma carroça e achar que aquele lugar é o lugar da presença de Deus, um lugar comum, então você não viu, na nova aliança, não morar mais nem em uma arca, mas morar em mim e em você. Ele decidiu morar em nós. Então, se você não compreender a relevância da presença de Deus, você não vai compreender o que é ser a habitação de Deus. Uzá colocou a mão e morreu. Por quê? Porque a arca não devia estar onde estava. Uzá não devia estar fazendo o que estava fazendo. Sabe, irmãos, não adianta você estar na presença do Senhor sem que o seu coração esteja firmado nele. Eu quero te dizer uma coisa muito séria nessa noite, porque eu creio verdadeiramente que Deus está levantando homens e mulheres para experimentar um avivamento sobre a sua vida. O que é avivamento? Avivamento é trazer à vida aquilo que havia se perdido, aquilo que havia morrido. Mas nem todos verão dessa maneira. Algumas pessoas vão tratar como comum a presença dele. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab, que é pai de Uzá, durante 20 anos. Escute, ele estava 20 anos com a arca dentro de sua casa, e seus filhos se banalizaram a presença de Deus. Como é que pode um homem que tem o privilégio de colocar a arca, que é a presença de Deus, na sua casa, não ensinar os filhos a ter reverência, não ensinar os filhos a ter adoração, a ter, sabe, honra à presença do Senhor? Pastor, mas como é que você sabe disso? Eu sei, porque Uzá, ao invés de pegar a arca e colocar no seu ombro, ele decidiu algo mais fácil colocar no carro de boi. Esse negócio é muito difícil, vamos colocar no carro de boi. Esse negócio de ficar lendo a Bíblia e orando é muito difícil. A gente gosta mais de ouvir um sermão, de cantar um louvor, de, sabe, participar numa célula. Agora, esse negócio de ficar lendo a Bíblia, orando, carregando a presença, isso é muito preocupante. Você está vendo, até o cara morreu. Vai que eu dou uma vacilada e morro também. Então a gente vai arrumando justificativa para não carregar a presença de Deus. Uzá é morto porque ele sabia o que tinha que fazer e não fez. A pergunta é: se você está aqui, com certeza, em algum momento da sua história, você já ouviu alguém falando assim: você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa ler a Bíblia, você precisa da presença de Deus, você precisa se aplicar em orar, em se consagrar. Em algum momento da sua história, alguém já pegou no seu pé dizendo: olha, esse tipo de vida que você está levando, distante do Senhor, não é vir na igreja. Porque alguém pode vir na igreja, porque uma outra pessoa disse: olha, você tem que ir na igreja, mas não é vir na igreja. Porque não adianta eu vir na igreja e continuar com as mesmas características, comportamentos de quando eu estava no mundo. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus princípios, eu preciso me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida. Senão, meu irmão, você vai vir na igreja, nessa, em outras, e a sua vida nunca será transformada. Escute, pastor, se a presença de Deus está na minha casa, a minha casa é transformada. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. E o que você sabe do que Deus fez na casa dele? Nada. Não aconteceu nada. A família continuou do mesmo jeito, o casamento dele do mesmo jeito. Você não conhece a mulher dele, você não sabe o nome de filhas, você não sabe o que ele tem de bens, você não sabe o que Deus fez na casa dele.
Esse tipo de gente vive pela força do seu braço, pelas conquistas que tem, suando e correndo atrás como um louco das coisas que são, sabe, passageiras. Quais são as características de um abençoado? Quais são as características de um homem e de uma mulher que vive pela força do Senhor? Então olhe para isso e comece a visualizar a nossa história. Uzá só repetiu o que ele viu na casa dele durante 20 anos. Escute, Uzá só repetiu o que ele viu na casa dele durante 20 anos. O pai estava dando um jeito. O pai sempre estava arrumando uma maneira. Olha, vamos para a igreja, mas não é um testemunho de vida. A mãe falando: filhos, você tem que ir para a igreja, Uzá, e o outro chamava Aiô. Já dá para ver que não era meio certo da cabeça pelos nomes dos filhos, né? Imagina você colocar o nome do seu filho Uzá, Uzazinho, vem cá. E o outro chama Aiô, Aiôzinho, né? Já não dá para ver que não é muito certo. Mas eles não sabiam. E o que aconteceu com o filho? Morreu. Escute, morreu tentando proteger a presença. Morreu tentando proteger a presença. Por quê? Porque não teve reverência de carregar no ombro. Ele decidiu fazer do jeito dele. Hoje pela manhã a pastora ministrou sobre ir mais fundo, ter raízes firmadas no Senhor. E como é que a gente faz isso? Não dá para ser profundo sem que a gente cave. Talvez você um dia recebeu uma palavra de alguém dizendo: você vai ser um pregador da palavra, Deus vai te usar poderosamente, aleluia, e profetizou em você, e você recebeu: eu vou ser mesmo um pregador, eu vou ser um missionário, aleluia. E você saiu dali e ficou esperando, e está esperando até hoje, e vai esperar a vida toda, porque é apenas a palavra da promessa, é apenas o primeiro passo. Deus está esperando você até hoje procurá-lo e gastar tempo no lugar secreto com Ele, para que Ele possa direcionar a sua vida. Deus está esperando você até hoje, que recebeu aquela palavra daquele profeta, daquele homem de Deus, e ele é um homem de Deus, e Deus tinha razão, só que você achou que ia ser de qualquer maneira, achou que seria de qualquer jeito. Escute, Deus é Deus poderoso, Ele nunca vai aceitar algo feito de qualquer maneira. Se você o busca de qualquer maneira, você não vai encontrar. Fala para quem está do lado: se você buscar Deus de qualquer maneira, você não vai encontrar. Pastor, mas está buscando, né? É melhor do que não buscar. Não é verdade, porque a Bíblia diz, Jeremias diz: me encontrareis quando me buscares do coração. Que a Bíblia diz: me encontrareis quando me buscar do coração parcial. É assim que a Bíblia diz? Ela diz: me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus não quer parcial. Domingo eu vou na igreja, aleluia, bato o cartão e já estou livre. Agora eu vou fazer o que eu tenho para fazer, vou esperar o próximo domingo. Isso é parcial. Amém, irmãos? A resposta que você tem que dar é: hoje, o que Deus falou com você? O que Deus ministrou no seu coração? Você é crente? Você não é crente? Deus não fala com os cristãos através do seu espírito? O que Ele falou com você hoje? Na palavra de Deus, na Bíblia. O que Ele falou com você na Bíblia? E você está aqui hoje, nem leu a Bíblia, nem abriu o aplicativo do celular, nem orou, mas quando entra aqui você, aleluia, aleluia, glória a Deus. É mais ou menos o que esse povo estava fazendo. Eles estavam lá glorificando, tocando, cantando, aleluia. E Deus está falando: eu não tenho parte nisso. Vocês estão cantando, batendo palma, mas eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Você nunca me busca. Porque a verdade é que a gente se torna muito corajoso quando a gente está em grupo. Não é assim? Os homens aqui, que tem mais de 30 anos, erga a mão, erga a mão. Você não era mais corajoso quando você estava com 3, 4, 5? Sim ou não? Juntava a turminha, vamos lá, vamos, que eu não tenho medo não. Mas sozinho, morria de medo.
mas é só ter uma turminha que a gente... Então quando a gente está na turma aqui, a gente erga a mão, aleluia, Deus não te vê faz meses, Deus não ouve a sua voz em uma oração faz meses, mas quando entra no meio do povo, você, vou falar também, aleluia, e acha que Deus está recebendo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está com você quando ninguém mais está, amém? E isso parece bom, aleluia, Deus está sempre comigo, exatamente, inclusive quando você anda fazendo outras coisas, que não é buscá-lo. Já não sei se é tão bom assim Ele ser onipresente, né? Porque naquela hora hoje lá, que a coisa ficou feia lá em casa, Deus estava lá? Estava lá, assistiu de camarote, o seu desespero, sua crise, o seu descaso. Acordou cedo hoje? Não, pastor, domingo é dia de acordar meio-dia. Acordou meio-dia? Tá bom. Mas orou? Levantou de manhã, né? Meio-dia, e falou: obrigado, Senhor, por essa noite de descanso. Ou se preocupou com as coisas do domingo? Porque o domingo, as coisas de domingo têm tomado o lugar de Deus no domingo. O almoço de domingo toma o lugar de Deus no domingo. O passeio de domingo toma o lugar de Deus no domingo. E a gente erga a mão e diz: tu és tudo para mim. Eu não fico sem a tua presença, a não ser os dias que eu não estou afim. Uzá teve 20 anos. E quando ele decidiu fazer algo que Deus não pediu, do jeito errado, ele morreu. 20 anos. Ele era levita, da tribo de Levi. Seu pai e sua mãe eram crentes. Mas a presença de Deus não transformou a sua casa. A presença de Deus vai transformar a minha casa. Não. Se você não honrar a presença dEle, não tem como Ele transformar. Deus não pode te obrigar a isso. 20 anos. E não mudava a sua vida. A pergunta é: até quando a gente vai viver mais ou menos? Achando que Deus entende. Deus entende a nossa luta. Deus não entende. Porque Deus quer batalhar a sua luta. Ele quer vencer a sua luta. Ele não entende porque você insiste em ficar sozinho. Ele não entende porque você insiste em tentar resolver sozinho. Ao invés de buscá-lo, ao invés de clamar a presença dEle, você sempre tenta dar um jeito. Deus não dá jeitinho. Ele resolve. 20 anos na casa de Abinadab, seus filhos, Uzá e Aiô, estavam lá. Não aconteceu nada. A Bíblia diz que Davi ficou com medo de Deus. Então, no meio do caminho, ele encontrou uma casa de um homem que não tinha descendência ligada ao povo de Israel. Alguém que não fazia parte do povo, estava à beira do caminho, não morava nem na cidade. No nosso contexto hoje, não morar na cidade já é um prejuízo. Alguém fala assim: fulano não mora na cidade, mora lá no sítio, lá é longe de tudo. Agora você imagina naquele tempo, ele morava à beira da estrada, e Davi vê a casa desse homem e fala: vamos deixar aqui na casa dele. É tipo, vamos se livrar, porque quem mais pode morrer? Eu não vou colocar a mão nessa arca, vai que eu morra. Então eles colocam a arca na casa de Obed-edom. Leia o texto. Eles não perguntam se ele queria. Não há. Leia o texto. Eles não perguntam: viu, você quer que fique com a arca aí? Não. Eles simplesmente chegam e falam: a arca vai ficar aqui. E tem, eu vou te falar, acabou de morrer um ali. Esse negócio é perigoso. E a Bíblia diz que a arca entra na casa de Obed-edom. Obed-edom coloca a arca na sua casa. E o texto deixa claro: depois de 20 anos e de uma morte terrível,
de alguém que tinha a presença, mas não honrava a presença de Deus. Escute, 20 anos de um homem e uma mulher que tinha a presença de Deus na sua casa, mas não honraram. Seu filho morreu. O filho morreu. Se você já perdeu um filho, eu já conversei com um homem, dificilmente se recupera, irmãos. Dificilmente. Só em Jesus. E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom recebe a presença de Deus. E ela fica lá, não 20 anos, 3 meses. E Deus abençoa tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. A pergunta para nós é: existe uma diferença aqui de alguém que está 20 anos e de alguém que nem fazia parte, mas a presença vai para a casa dele? Nem era para ele estar vivendo aquilo, nem era para ele estar esperando aquilo, mas a presença chega na casa dele, a presença entra na casa dele. E agora, depois de 20 anos, sem ter resultado algum, e ainda a morte chegar naquela casa, a Bíblia diz que 3 meses fica na casa de Obed-edom, e tudo que ele tinha foi abençoado. Escute, você não precisa de 10 anos servindo ao Senhor para ser um abençoado. Obed-edom teve a presença durante 3 meses, e tudo que ele tinha foi abençoado. Ele prosperou em tudo. E eu vou falar para você 2 coisas que são antagônicas nesse texto. Primeiro, 20 anos e nada mudou. 20 anos e nada mudou. Tem gente que está na igreja há 10 anos, 20, 5, 3 anos, 1 ano, e não muda. Continua com as mesmas atitudes, continua com os mesmos comportamentos, não honra a presença de Deus. É um trabalho muito forçado para conseguir servir e estar na casa de Deus. 20 anos e nada aconteceu. Agora, a casa de Obed-edom em 3 meses é abençoada. Então, o reflexo de que alguém pode dizer: ah, então demora para Deus. Não, não demora. Demora para Deus transformar alguém? Não, não demora. Demora para Deus mudar a sorte de uma família? Então por que ficou 20 anos e não mudou? Porque a presença estava lá, mas não era desejada, não era cultivada. Deus estava lá e esperava a adoração, esperava a honra, esperava a glória do nome dele, mas não havia. Aquilo se tornou banal. As pessoas iam na igreja, erguiam as mãos e iam embora, sabe, como tipo zumbi. Eu estou cumprindo meu ritual. Escute, não faça isso com a sua vida. Não desperdice a sua vida dessa maneira. Você vai olhar para pessoas que estão sendo abençoadas pertinho de você, que estão prosperando e avançando em tudo, e você: mas como? Essa pessoa chegou agora. Não deixe para o momento da tormenta para reconhecer Deus. Sabe, existe um evangelho pregado hoje de facilidades. O evangelho de facilidades é: troque com Deus. Troque uma semana de jejum, troque uma semana de uma campanha, troque isso e Deus te dará aquilo. Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, para nos dar a oportunidade de estar com Ele. Não foi para te abençoar, não foi para te entregar algo material, não foi para fazer você prosperar. Tudo isso acontece porque a presença dele em nossa vida faz com que as coisas ao nosso redor comecem a andar de maneira digna.
A presença de Deus faz com que ao redor de nós tudo aquilo se torne bênção. A alegria, a felicidade não está em não ter lutas, ao contrário, a alegria, a felicidade está em viver um ambiente que muitas vezes é difícil, é confrontador, mas eu estou firme no Senhor. Eu não deixo, eu não troco a presença dEle, eu estou com Ele, Ele está comigo, e Ele reverte tudo isso. Então nós precisamos entender, até quando a gente vai experimentar uma vida parcial com Deus? E alguém diz assim: eu estou bem, pastor, eu estou prosperando. Prosperidade não é sinal de presença. Sinal de presença é quando você, mesmo em meio às crises, você consegue ter paz. Porque se você precisa de um artifício para ter realmente alegria, se você precisa que as coisas deem certo, para que você realmente esteja satisfeito, você não entendeu o processo de Deus na sua vida. Obed-edom, que o significado do nome é alguém que serve, aquele que serve, recebe a presença de Deus. Ele era alguém da estrada, ninguém o conhecia, ninguém achava que ele podia ser alguma coisa, mas a arca vai parar dentro da casa dele. Eu vou falar algumas coisas que são chaves que aprendemos com os 3 meses na casa de Obed-edom. Primeira coisa, o lugar onde Deus habita e é adorado é transformador. Não existe alguém que fala assim: eu estou vivendo com Deus, o Espírito Santo habita em mim, e você não muda. A sua casa não muda, sua família não é transformada, seus negócios não prosperam. Não existe. Aonde Deus está, o ambiente é transformado. Versículo 14 diz: o Senhor abençoou Obed-edom e tudo que ele tinha. A primeira coisa característica, que traz como visão de alguém que está reconhecendo a Deus, vivendo a plenitude do Senhor, sua casa é transformada, sua vida é transformada. Segundo, aquele que busca o Senhor faz com que a presença de Deus seja mais importante do que as bênçãos. A presença de Deus é mais importante do que as bênçãos. 3 meses foi tempo suficiente para a casa dele ser transformada. Talvez Deus começou uma mudança na sua vida. Ele começou a transformar. E aí você começa a ter prosperidade. Começa a crescer. Mas aquilo que veio para suas mãos como bênção, acaba tomando o lugar de Deus na sua vida. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é: Obed-edom honrou mais a Deus do que as coisas que Deus lhe deu. Terceiro, quando Deus está em nossa casa, no ambiente familiar, nós nos tornamos exatamente o que deveríamos ser. Obed-edom está na beira do caminho, mas a Bíblia diz que ele deveria servir. Mas como eu vou servir se ninguém olha para mim? Mas agora um fato muda toda a sua história. A casa dele, que era deixada de lado, agora recebe a arca da aliança, a presença de Deus, e isso muda toda a história e o contexto de vida dele. Então aquilo que ele deveria e que ele nasceu para ser, mas estava distante ou estava fora do caminho, agora vem em sua direção. E a Bíblia diz que Obed-edom se torna um servo do Senhor. Escute, Abinadab, Uzá eram escolhidos para adorar, participavam e faziam parte de uma tribo que foi escolhida para adorar, mas eles não fizeram.
Obed-edom, que nem fazia parte do povo escolhido, ele recebe a oportunidade de servir. Deus está olhando, não para quanto tempo eu estou na igreja, para que tipo de ministério eu exerço, quantas vezes eu passei pelo batismo, quantas vezes eu tomei a ceia. Deus não se importa com isso. Deus se importa em um coração que se quebranta na presença dele e diga: é a vida que eu estava vivendo, é improdutiva, é triste, é difícil demais, eu não quero mais esse tipo de vida, eu quero a tua presença. Deus está olhando para homens e mulheres que decidem que a sua presença é importante, que decidiram quebrar ciclos e se tornar servos de Deus, servos do Senhor. Enquanto não damos o devido valor à presença de Deus, enquanto a gente não dá o devido valor à presença de Deus na nossa casa, a gente vai ser sempre o que a sociedade decide que a gente é. Fulano nunca vai ser nada, aquela família nunca vai mudar, você está refém, sua casa está refém, seus filhos estão refém do que o mundo decide. Mas quando você recebe a presença de Deus, e você permite que a presença dele entre na sua casa, a sua vida é transformada, você vai passar a servir a Deus. E por último, quando a presença de Deus ela é honrada em sua casa, há uma mudança de destino nas gerações. Talvez você está aqui, e eu vim de uma família que meu pai tinha, ou tem alguns irmãos ainda, mas talvez tivesse mais de 7 irmãos, e nenhum deles teve a geração, e nem eles, na grande maioria, servindo a Deus. Mas um dia, meu pai entrou numa igreja, não que ele não conhecesse o ambiente de igreja. Meu pai estava aqui semana passada, e ele entrou numa igreja. Um dia, toda a descendência estava se perdendo, até que meu pai entrou numa igreja e aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a vida dele foi transformada. E consequentemente, a graça do Senhor foi alcançando a nossa casa. Alcançou os filhos. Aí vieram a próxima geração, os netos. E veio a outra geração, os bisnetos. E eles estão na presença de Deus. Escute, se alguém não tivesse lá atrás ouvido a voz e dissesse: peraí, eu quero honrar a presença de Deus, eu quero me lembrar daquilo que os meus antepassados fizeram, eu não vou jogar isso fora, eu vou aceitar isso na minha vida. Se alguém não tivesse recebido lá atrás, talvez a gente não estivesse aqui hoje, talvez eu não estivesse aqui, talvez os meus filhos, meus netos não servissem a Deus e não estivessem debaixo da graça do Senhor. Talvez eu não estaria aqui, mas um dia alguém ouviu o chamado, e sabe o que aconteceu? Toda uma geração foi mudada. Toda uma geração foi mudada. Talvez você está aqui, você é a primeira pessoa na sua família a ouvir sobre Deus, a entender a oportunidade que Deus está te dando. Você está dizendo: mas como é que eu posso fazer isso? Você não vai fazer, Ele vai fazer. Ele irá tocar a sua geração. Pastor, mas e quem não seguir? Quem não seguir, Deus não pode se comprometer com esse tipo de gente. Mas você vai estar garantindo a sua descendência. Então escute, se alguém não tivesse pago o preço lá atrás, nós não estaríamos aqui hoje. Então a presença de Deus muda o destino de uma geração. Você vai procurar na Bíblia, e você não vai encontrar mais sobre Abinadab,
sobre Uzá, sobre Aiô. Você não ouve mais, acabou ali. A geração foi até ali e acabou, ninguém mais ouve falar sobre eles. Mas aí a presença que estava lá e foi desprezada, vai para a casa de uma outra pessoa, e a história é mudada, a família é mudada, os bens é multiplicado, eles crescem, eles se aproximam de Deus, e os filhos de Obed-edom se tornam servos do Senhor. Em 1 Crônicas 26, versículo 4, Obed-edom é citado como porteiro da casa de Deus, porteiro do templo. Ele estava à beira da estrada, agora ele é porteiro. Alguém fala assim, mas por que ele foi parar lá? Porque um dia Davi falou, nós precisamos buscar a arca, está na casa de Obed-edom, agora a gente vai fazer certo. Então Davi pega os sacerdotes, os levitas, coloca no ombro deles, eles ficam em pé, carregam a arca de volta, levam a arca de volta, tiraram a arca da casa de Obed-edom, mas Obed-edom desejava a presença de Deus. Ele falou, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha família, Deus mudou a minha casa, e agora a presença está indo. Sabe o que ele decide? Eu vou deixar tudo aqui. Obed, mas agora você tem gado, agora você tem terras, você vai deixar tudo aqui? Eu vou deixar porque a presença é mais importante. Ele mudou a minha história, e ele vai ser porteiro na casa de Deus. Escute, quando você se converte ao Senhor e começa a servir na casa de Deus, alguém vai dizer, você é bobo, fica indo na igreja lá, fica dando dinheiro para o pastor, você é bobo. Sempre vai ter alguém para dizer, você está desperdiçando sua vida, você está desperdiçando seu tempo. Alguém pode ter dito, Obed, você vai deixar tudo aqui? Ele fala, vou, porque eu não seria nada. Ele me achou à beira do caminho, ele me achou quando todo mundo me desprezou, ele me achou, mudou a minha história. E Obed-edom está lá, 1 Crônicas 26:4, está ali? Põe para nós. Nós vamos ler esse texto. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primeiro; Jeozabade, o segundo; Joá, o terceiro; Sacar, o quarto; Natanael, o quinto. Põe no 5. Amiel, o sexto; Isacar, o sétimo. Esse nome aí, Peuletai, o oitavo, pois Deus havia abençoado a Obed-edom. Nós lemos o capítulo 13, agora nós estamos no 26, e ele está sendo lembrado. Todos os seus filhos estão servindo na casa do Senhor. Deus mudou a história. Deus mudou a história daquele homem. Pode mudar a sua história, pode mudar o seu destino. Mas sabe o que acontece? A gente está se acostumando a fazer de qualquer maneira, achando que vai dar certo. Não vai. Você precisa se entregar por inteiro, você precisa renunciar. Não existe crescimento sem que você se esforce.